Olá, eu sou Nelson, técnico automotivo. Vamos iniciar o curso sobre eletrônica básica aqui na Oficina do Saber. Primeiramente, parabéns a você que está procurando desenvolver ainda mais a qualidade de seu trabalho, com novos conhecimentos. Nosso segmento necessita de pessoas como você, que cada vez mais procura aperfeiçoar-se nos diagnósticos dos veículos que chegam para você. Vamos começar falando sobre a eletrônica. A eletrônica está fundamentada sobre os conceitos de tensão, corrente e resistência. Podemos entender como tensão a energia potencial armazenada em uma pilha ou uma bateria e que irá fluir quando um circuito for fechado entre os polos de maior e menor potencial, isso no sentido convencional. Como um exemplo, podemos pensar na água armazenada em dois recipientes conectados por um cano. A água fluirá do recipiente com maior quantidade de água, caixa 1, para aquele com menor quantidade de água, caixa 2. Em eletrônica, o princípio é o mesmo. Por exemplo, os polos positivos e negativos de uma pilha indicam o sentido no qual a corrente elétrica flui. Dessa forma, podemos definir que a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas num condutor. Para efeito de análise, a corrente elétrica poderá circular em dois sentidos. O sentido real, que é resultante do movimento de cargas negativas, ou sentido convencional, que é resultante do movimento de cargas positivas. O movimento de cargas elétricas através do condutor pode encontrar elementos que oferecem certa resistência à passagem dessas cargas. Nesta figura, por exemplo, a resistência à passagem da corrente elétrica faz com que a lâmpada gere calor no seu filamento e fique incandescente. Esse mesmo efeito permite que a água de um chuveiro seja aquecida ao passar pela resistência. A lei de Ohm estabelece a relação entre tensão, corrente e resistência, onde corrente é igual a tensão dividida pela resistência. A tensão é expressa em volts, a corrente em amperes e a resistência em ohms. Desta forma, considerando um circuito elétrico onde há uma tensão de 5 volts aplicada sobre uma resistência de 220 ohms, produzirá uma corrente de 22 microamperes. Depois que alguns sistemas com componentes eletrônicos começaram a ser instalados nos veículos, tornou-se realidade utilizar a chamada eletrônica embarcada, que significa sistemas de comunicação e processamento de informação a serviço dos veículos. Hoje em dia, a eletrônica embarcada é sinônimo de uma verdadeira convergência tecnológica e se traduz em maiores níveis de torque, menores emissões contaminantes, menor consumo de combustível, maiores níveis de conforto e segurança na operação, ao mesmo tempo que o desenvolvimento geral da eficiência na gestão do transporte de pessoas e de cargas também se aprimora. Agora que você já sabe um pouco sobre eletrônica, é ideal que também saiba como controlar os elétrons através dos componentes eletrônicos, para colocar em prática os seus projetos. Mas, antes de sair por aí ligando componentes de forma aleatória e botando fogo na casa, você precisa saber um pouco mais sobre eletricidade, que você aprenderá no curso de eletricidade básica que a MTE Thomson disponibiliza de forma gratuita e com certificação na Oficina do Saber. Lá você aprenderá sobre tensão,
corrente e resistência, para não danificar os componentes eletrônicos do seu circuito e tenha um resultado satisfatório neste curso. Vamos começar falando do fluxo ordenado dos elétrons, que comumente é conhecido como corrente elétrica, e nada mais é do que uma quantidade de elétrons que passam por um condutor em um determinado período. Esta mesma corrente é medida em amperes e em escalas menores, como por exemplo miliamperes ou microamperes. A tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial, é a força em que os elétrons são empurrados pelo condutor. Quando o circuito não tem uma diferença de potencial, os elétrons não se movimentam e, com isso, não existe corrente elétrica. Mas quando há uma diferença de potencial, os elétrons tendem a ir do polo negativo ao positivo, no sentido real da corrente. E essa diferença é medida em volts, milivolts e quilovolts. A resistência elétrica é o que limita a corrente elétrica, ou seja, a resistência elétrica é a oposição à passagem de elétrons em um condutor, e esta resistência é medida em ohms. Esta foi a aula de hoje. Quero agradecer sua atenção, seu interesse e recomendar que não percam a próxima aula, que será muito interessante, pois vamos começar a detalhar a eletrônica, falando sobre o primeiro componente, o transistor. Até lá!